Bom, e empresários e artistas pedem a liberação de shows e eventos. O cantor Gustavo Lima, inclusive, fez um apelo. Diz que são milhares de famílias que dependem da renda gerada pelo setor do entretenimento, que está proibido de realizar atividades desde o início da pandemia. O setor de entretenimento pede socorro. O meu apelo aos governadores, aos prefeitos de todas as cidades: olhem um pouco para o entretenimento. O que tem de músico passando necessidade agora no país e aqui em Manaus, a sua cidade também não é brincadeira. Não é brincadeira. Beleza, galera. Eu sou o Barrinho do Sertão. Apenas poeta. E nós hoje estamos abrindo esse canal para a gente falar sobre alguns temas e convidar vocês para fazer essa reflexão juntamente com a gente. E primeiramente eu quero pedir que Deus nos abençoe, enfim, essas coisas, que Deus abençoe a nós todos. Vamos aqui abordar temas como, por exemplo, essa situação dos músicos hoje no nosso país, no Brasil, que às vezes as coisas acontecem oficialmente de uma forma e na prática elas acontecem de outra maneira, né? Então, hoje o ponto que nós queremos falar é exatamente sobre a questão do músico. O tema de hoje, o nome é Músico come, músico veste, músico calça. No nosso país, a gente sabe que é muito comum as pessoas passar na rua e ver um jovem com instrumento, com violão, e naquele momento ele não atrela aquele violão lá na calçada a um teatro, a um show, no estádio, num clube de festa, etc e tal. Mas sim a um copo de cachaça, uma bebida, uma diversão e tal, essas coisas. Então eu gostaria de chamar as pessoas para refletir sobre um assunto que é muito importante. Vejam só, o músico, ele sempre foi uma categoria esquecida. Digo, nos principais momentos, que é exatamente o momento da sua própria sobrevivência. Por exemplo, nós tivemos agora há poucos dias aí um assunto chato, né, que foi essa questão que aconteceu com o Belo. E aqui a gente não vai estar relatando ou afirmando que alguém está certo ou alguém está errado, essas coisas. Apenas nós aqui estamos convidando as pessoas aqui para poder raciocinar, refletir e pensar sobre um assunto que é muito importante, a questão do músico brasileiro. Vivemos época de percalço, né? Época de pandemia, época de doença e tal, essas coisas. E felizmente ou infelizmente a gente ainda tem aquele show tradicional, que é aquele show lá que vende ingressos e etc e tal. Ali o artista aguarda o seu fã, as pessoas que curtem ali o seu trabalho. Só que a maioria das pessoas, elas não conseguem ver o artista, ver o cantor, por exemplo, além do palco. Elas só conseguem ver o cantor do palco para ele. Ou seja, do artista para consumidor, para ouvinte, essas coisas. No entanto, existe algo bem mais sério, bem mais forte,
que é exatamente a sobrevivência do músico. Então, eu sempre costumo dizer que músico é diferente de um currupião, por exemplo. Músico é diferente de um chechel, por exemplo. Músico é diferente de algum animalzinho que vive ali se alimentando de vegetais, etc e tal, e que tem aquele dom da música, de cantar, de assoviar, etc, essas coisas e tal. O músico não. O músico tem toda uma preparação, tem um estudo, é uma questão de vocação, entendeu? E de repente, hoje, nós vivemos uma situação, eu diria, trágica para a gente que é dessa área musical. Gostaria de pedir às pessoas, o próprio músico, porque às vezes nem o próprio músico se dá conta do que está acontecendo com ele mesmo, né? Não somente a questão na parte do setor público, mas também do setor privado. E, aliás, o setor privado é quem realmente, se quiser, pode ajudar muito mais o músico do que o setor público. No entanto, eu estou enfatizando sempre na questão aqui do músico, porque eu sou músico e como diz a história, quem calça o sapato é que sabe onde ele aperta. Mas eu convido também as pessoas para refletir sobre os outros artistas, sobre, por exemplo, o jogador de futebol, sobre, por exemplo, o ator, sobre, por exemplo, sei lá, todos aqueles que trabalham com eventos. Porque a gente sabe que hoje essa pandemia, felizmente, essa doença, ela foi tipo uma cajadada no pescoço daqui desse ramo dos eventos, do artista em geral, tá, gente? Então, assim, hoje é um dia muito especial, 27 de fevereiro, nós estamos fazendo hoje a abertura do nosso canal no YouTube e nas plataformas digitais. Eu gostaria muito de estar contando aí com a participação de vocês, tá? Grande beijo para todos. Daqui em diante, nós vamos falar muito sobre as questões também filosóficas, algumas questões sociológicas, algumas questões antropológicas, algumas questões jurídicas até, inclusive, que são fatos que às vezes acontecem e a gente deve convidar as pessoas para refletir, não dizendo aqui quem está certo ou errado, não fazendo um julgamento, mas sim convidar as pessoas para uma reflexão, tá? Barrinho do Sertão e tal, vai ter alguns lançamentos de músicas aí, músicas novas, músicas velhas aí que tem 10 anos, 15 anos, músicas que não foram conhecidas e tal pelo público, porque realmente na nossa época de pé na estrada como músico, como cantor, nós não tivemos aí a sorte de ser exatamente como hoje, né? As coisas eram muito mais limitadas e a gente não podia contar muito com essas algumas ferramentas, né? Que hoje é muito bom, certo? Beijo para todo mundo, bem-vindo ao canal aí do Barrinho do Sertão, é muita paixão!